Olá, minhas queridas, meus queridos, que a luz esteja conosco, que ela está entre nós, com certeza. Bem-vindos a mais um Bom Dia com Ivan Martins, aqui dentro do Consciência Paranormal, no Instituto Ivan Martins. Falando de espiritualidade, paranormalidade, lembrando que só sei que nada sei. E nesse nada saber, todos os dias nós vamos aprendendo um pouquinho, mas de preferência, né, desaprendendo um tantão de coisas. Eu já resolvi há muito tempo. Eu não carrego o peso que não me pertence. Você quer continuar carregando? É uma escolha. Eu jogo pela estrada através da minha consciência do meu despertar. Estou desperto? Não. Não tem ninguém desperto nesse mundo, porque quando a gente desperta, nós vamos embora. Mas nós estamos no caminho do despertar. E eu convido a você a despertar comigo todos os dias um pouquinho. Lembrando que eu não sou mestre, não sou professor de ninguém. Estou aqui como um eterno aprendiz, assim como cada um de vocês. Vamos caminhar juntos, um dando a mão ao outro, né? Não vou sentar na beira da estrada com vocês, não. Eu sigo o caminho, né? É uma diferença. Dar a mão e seguir e sentar e chorar. Então, não esperem isso de mim. Eu não sento para chorar com ninguém. Comigo levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vocês sabem que hoje a live é gravada, ainda está sendo gravada, estamos perto, daqui uns dias, daqui uma semana, mais ou menos, nós estaremos juntos. Mas ainda é gravada. Então não deixem perguntas, a não ser que vocês queiram perguntas psíquicas, e eu respondo assim que eu puder, porque eu continuo no templo, viu? Continuo fazendo suas lives, né? Continue fazendo seus pedidos de sala, seus pedidos de renovação de sala, tudo continua da mesma forma. Só me afastei por uns dias do nosso Bom Dia com Ivan Martins ao vivo. Mas estou aqui com vocês de qualquer forma, preparei todos esses assuntos com muito carinho. Hoje eu vou falar sobre magia contemporânea, né? E sobre sincretismo. Como tudo isso funciona. É muito bom estar aqui e vamos aos recados do dia. Entre o perdão e despertar, uma jornada espiritual. Bom, esse é o livro de cabeceira para quem deseja um despertar. Ivan, você fala muito desse livro. Eu falo pouco. Porque esse livro é para que muitas pessoas tenham acesso a esse despertar, a esse salto quântico. O que é esse salto quântico, gente? Estamos aqui, vivendo essa vida, muitas vezes com privações, com carências, com falta, né? E aqui nós temos o nosso futuro, o nosso desejo. Só que daqui, desse ponto até esse ponto, às vezes levamos milhares de anos para conseguir essa evolução. Porque nós estamos aqui, né, nos cascos de demiurgo, sofrendo, penando, né, nessa roda de samsara, e nós podemos nos libertar dela. Só que vamos levar, né, na maioria das vezes, milhões de anos para conseguir isso, milhares de anos, centenas de milhares de anos. Só que nós podemos fazer isso, ó, juntar as duas pontas, né, o ponto A, o ponto B, e formar um outro ponto, fazer essa transição em minutos. Isso se dá através de um salto quântico. E esse livro, Entre o Perdão e o Despertar, ele tem o caminho para esse salto quântico. Então, é por isso que eu falo tanto. Ele foi escrito para isso, para oportunizar as pessoas a dar esse grande salto. Vocês podem conseguir esse livro comigo, diretamente, quem está em processo de tratamento. Pode conseguir aqui no telefone do estúdio, com o Rafael. Pode conseguir com o Cristiano, para quem está marcando consulta. E pode também com Lucas, que é quem cuida das salas, né? Quem cuida de todo o remanejo das salas, para quem vai entrando e para quem está renovando. E também diretamente no Instituto ivanmartins.com.br, que é meu site oficial. Então não percam mais tempo. Meu livro acompanha os selos marianos e também é assinado por mim e dedicado à pessoa que adquiriu ou para quem a pessoa adquiriu. Então não está em nenhum site de venda, não está em nenhuma livraria, você só consegue dessa forma, certo? Não dá para se enganar, né, gente?
Dito isso, o curso de magia está disponível também, tem o link aqui no rodapé, aqui no chat. É fácil você entrar, só entrar na descrição do vídeo, vocês vão encontrar. Tanto das salas, quanto do livro, quanto do curso de magia. Ok? Bom, então dito isso, que bom ter vocês aqui. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan, bom dia, pessoal. E vamos dar início ao nosso assunto de hoje, né? Que é magia contemporânea, o que ninguém te explicou sobre sincretismo. Bom, gente, hoje em dia, tudo virou mistura espiritual. É uma salada, né? Um pouco de oração aqui, um pouco de ritual ali, um símbolo de uma tradição junto com outro completamente diferente. Isso é chamado de evolução, né? Tudo bem. Mas quase ninguém para perguntar o seguinte: isso é expansão? Ou é confusão bem decorada? O que vocês acham? Porque existe, gente, uma diferença enorme entre integrar, né, e misturar sem consciência. O que está acontecendo hoje em muitos casos? Não é espiritualidade profunda, é um mosaico desorganizado de crenças. Está muito fora do que se chama, né, de ecumenismo. Está muito longe disso, né? As pessoas vão juntando as coisas, mistura ET com preto velho, mistura ET com preto velho e o Dr. Fritz, e mistura com frequência, mistura com não sei o que, mistura. Quer dizer, a gente não sabe mais o que as pessoas estão fazendo da vida. Será que as pessoas sabem? Você entrar num centro hoje e estão recebendo alienígenas? Não como uma canalização, não, estão recebendo alienígena mesmo. ET Golfinho e por aí vai. Tá ficando difícil, né? Então, gente, é uma coisa desorganizada, onde cada pedaço é usado sem entendimento real. E o mais delicado, gente, a pessoa acredita que está criando o próprio caminho. Isso é terrível. Nós vamos pegar, assim, um pedacinho de cada coisa. Quanto eu já disse para vocês, pega a peneira, pega a peneira e peneira, depois pega a cesta e põe o que serve para você. Mas, na verdade, não está criando um caminho. Na verdade, pode estar apenas acumulando referências desconectadas. Como as pessoas estão acumulando referências desconectadas. Tem 1000 referências e não tem ancoramento em nada, não tem embasamento em nada. O que é sincretismo de verdade? Não é essa bagunça espiritual. Não é pegar tudo que aparece interessante e juntar. Não é sobre isso, gente. É preciso ter essa consciência. O sincretismo verdadeiro acontece quando existe compreensão. Com o que é que eu estou lidando? O que é que eu estou fazendo? O que é isso de verdade? Eu compreendo isso? Onde existe respeito. Eu já expliquei aqui sobre a apropriação da fé alheia. Né? A pessoa pintar a cara de 2, 3 cores e dizer que é xamã não faz essa pessoa uma xamã, um xamã. Está se apropriando de alguma coisa que não é dela, que não é dele. E nem fala de onde aprendeu, hein, Rafael? Não fala de onde trouxe aquilo. Só pinta a carinha colorida, xamã. Eu fiz xamanismo. Eu sou xamã do matriarcado. Mas o que é que nós fazíamos? Era um estudo psicológico dentro do xamanismo. Estive com americanos, índios americanos, norte-americanos, estive com índios aqui na América do Sul, de vários países, estive com nativos na África. Eu vi xamanismo em todas as partes do mundo. Do mundo. Mas eu sempre respeitei a origem de cada um. Sempre pedi licença a cada um e sempre referenciei cada um deles. Quando ia fazer um ritual, eu dizia: esse ritual é do povo tal, isso, aquilo, e eu peço licença e respeito.
Porque senão é apropriação indébita. Né? Então precisa ter respeito. E tem que existir coerência entre os elementos. Então, ele nasce de encontros históricos, culturais e espirituais muito profundos, não de escolhas aleatórias. Né? O sincretismo moderno, gente, perdeu profundidade. Hoje, muita gente mistura prática sem saber. Né? Mistura feijoada com estrogonofe numa boa. Estrogonofe, feijoada e qualquer outra coisa. E sushi. Tudo no mesmo prato. Ok, é um direito. Mas sem saber de onde vieram, o que significam, como funciona. Então, qual que é o resultado disso, gente? Esses rituais vazios de internet, símbolos usados sem consciência. Gente, tem gente usando sigilo como se fosse risquinho de jogar amarelinha na rua. Daqui a pouco tá virando tatuagem. Tá vendo? Ah, opa! Isso já não virou. Já virou, já vi. Eu já vi ponto de pombagira tatuado nas costas. De neguinho. Difícil. Não dá, né, gente? Não dá. A pessoa tem que ter consciência. Eu vi esses dias um rapaz aqui. Com ponto de Exu, ponto de sigilo de Umbanda tatuado no corpo. Né? Branquinho, com aquele símbolo feito em tinta preta, sem camisa, andando pelas ruas. Eu olhei aquilo e falei, ok, tá certo. Né? A gente não pode julgar, não é? Não. Cada um carrega o que quiser carregar. E com práticas completamente desconectadas da origem, que é esse caso. Isso não expande, gente, isso enfraquece. O conhecimento superficial gera ilusão de poder, viu? Esse é um dos grandes perigos. Então, saber um pouco de tudo pode dar uma sensação de domínio. Mas na prática, gente, falta o quê? Profundidade. Falta enraizamento. Falta entendimento real. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Vocês podem saber um pouquinho de cada coisa. Hoje, a oferta é tão grande, né? Eu falo de tantas coisas aqui. E um monte de podcasts falam um monte de outras coisas. Aparecem as coisas mais absurdas do mundo. Cuidado para não abraçar isso como realidade total. Ou achar que aquele podcast que você assistiu é o suficiente para você depois usar aquilo na prática. Eu vejo pessoas lidando com entidades, lidando com deuses, com naturezas, que elas não têm nem noção do que é. Falo em Hecate como se estivesse falando de Nossa Senhora do Rosário, né? Sim. Então esse é o grande problema. Lidar com energias que não conhecem. Ou porque viu alguém na internet fazer um ritual. Replica esses rituais. Fazem tatuagens. Gente, tem gente tatuando a própria morte no corpo. Carregando a morte pendurado no pescoço. Né? Então, e o perigo está exatamente aí. A pessoa acredita que sabe, mas não sustenta o que pratica. A magia, gente, não é estética. Velas, cristais, símbolos, ervas, nada disso por si só é magia. Né? Sem consciência, a gente vira decoração, vira ritual automático, vira repetição vazia. A magia não está no objeto, está na relação entre intenção, presença, entendimento. O problema não é misturar, gente. É não saber o que está fazendo. Misturar pode ser válido. Muito válido. Mas exige muitas coisas, como clareza, coerência. Né? Precisa saber o que está fazendo, precisa ser coerente com aquilo que pensa. E responsabilidade. Quando isso não existe, as práticas se anulam. Energias se confundem. Resultados não vêm.
Ou vem aquilo que você não pediu, né? Aquilo que você não intencionou. Ou aquilo que você acha. Não vem aquilo que você achava que estava intencionando. Estava intencionando saúde, veio doença. Estava intencionando amor, veio desamor. Sabe? Aí surge a frustração, né? A ilusão do monte seu próprio caminho. Claro que você pode criar o seu caminho, mas não pode montar com aquilo que já existe por aí. Né? A gente vê terreiros sendo montados sem assentamento, sem... A pessoa pergunta, mas quem é sua mãe? Quem é seu pai? Quem é seu baba? Quem é seu tata? A pessoa fala, não tenho. Eu falo, peraí, mas você não teve início? Como é que você pode iniciar alguém? Eu recebi aqui uma pessoa assim. E famosa, hein? Famosa. Se intitula mãe não sei das quantas. Não tem um copo d'água na cabeça, mas se intitula mãe de santo. Né? Mãe de santo virtual. A boa. Né? Então essa ideia, gente, parece libertadora. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Misturo Exu com orixá, tá tudo certo. Eu faço o que eu quero. Não, na minha casa não tem mais Exu, não, imagina. Exu pra quê? Minha casa é só anjo. Aí eu falo, tá, casa sem caminho, e esses filhos? O que tá fazendo esses filhos dentro da casa? A gente começa, a gente que conhece um pouquinho, né? A gente sabe que aquilo ali não floresce. Né? Isso não liberta, isso esconde um problema. Falta de base. Criar um próprio caminho sem estrutura, sem âncora. É como construir sem fundamento, sem alicerce. Mais cedo ou mais tarde, gente, desmorona. E olha, quando desmorona, não fica pedra em cima de pedra. A gente vê isso acontecer direto. Você tem noção, dentro dos meus... Não é bom nem falar quantos anos dentro da espiritualidade. Quantas casas eu vi cair do nada, virar pó. Cada tradição, gente, tem sua lógica. Nenhuma prática surgiu por acaso. Cada lição carrega sua estrutura, seu embasamento, seu alicerce, né, sua âncora, simbolismo, forma de funcionamento. Então, misturar sem entender isso é quebrar a lógica interna de cada sistema. Você quebra a lógica, né? Você vai ter aquela confusão disfarçada de liberdade. Muita gente não está livre, está perdida. Testa tudo, acredita em partes, abandona rápido porque não acha o que quer, não se aprofundam e chamam isso de espiritualidade livre. Não. É a espiritualidade da irresponsabilidade. Vai brincando, né? Porque liberdade sem direção vira dispersão, né? É preciso ter respeito às origens. Práticas espirituais não são apenas ferramentas, gente, são expressões de culturas, histórias, de consciência. Então, usar sem respeito, gente, esvazia o sentido, distorce o propósito, reduz, né, algo profundo, algo superficial a nada. Quantas vezes eu falo isso, às vezes eu vejo pessoas falar assim, aí eu pratico magia natural. Eu digo, tá, e quem trouxe os fundamentos para você? Ah, não, eu fui pegando uma coisinha aqui, outra ali na internet. Eu falo, ok, tá bom. Ah, você acha que é errado? Falo, quem sou eu pra achar que é errado o que é certo? Né? Mas eu sei o que tá lá na frente, tá escrito o que tá lá na frente. Decepção, abandono, muitas vezes possessão, né? Muitas vezes obsessão. Eu sei o que tá lá na frente. O sincretismo sem consciência vai gerar contradição. Misturar elementos incompatíveis pode gerar conflito interno. A pessoa que vai na igreja evangélica na sexta e vai no candomblé na segunda, sabe? Não tem muita coerência. Pode juntar? Pode. Mas o que eu mais vejo aqui nas minhas consultas é pessoas que vieram das igrejas tradicionais,
né, evangélicas estão procurando, né, depois dentro dentro de candomblé, dentro de umbanda, não vai encontrar ali a igreja. Apesar que tem muitos que parecem igreja evangélica, mas enfim, não vai encontrar ali. Aí fica um Deus interior e um Deus exterior. Eu creio num Deus da minha língua e ajo com outra forma. É o mesmo Deus, mas são coisas diferentes. São formas diferentes de representar esse Deus. E tem que ter coerência. Né? Porque enquanto intenções diferentes, visões opostas, formas de situação divergentes, isso reflete na prática. Que nada flui. O ego adora colecionar espiritualidade, gente. Quanto mais referências, mais a sensação de saber. Mas isso pode ser só acúmulo, viu? Muitos conceitos, pouca vivência, muito blá, fala, pouca transformação. Isso gera um ciclo de frustrações. A pessoa mistura práticas, não vê resultado. Claro que não. Né? Acha que precisa de mais elementos e mistura ainda mais. Mistura ainda mais. E assim continua. Sem perceber que o problema não é falta, é excesso sem direção. A profundidade, a gente exige escolha. Não dá para se aprofundar em tudo ao mesmo tempo. O crescimento espiritual exige foco, exige continuidade, exige compromisso. Sem isso, tudo fica raso. Integrar é diferente de acumular, gente. Integrar significa compreender, assimilar, trazer para dentro, viver. Acumular já significa juntar, né? E repetir, exibir. E os resultados são completamente diferentes também. Então, a magia contemporânea, ela pode ser consciência. Ela pede isso, consciência. E o mundo mudou. O acesso à informação aumentou. Mas isso exige mais responsabilidade ainda, porque agora você pode acessar tudo sem necessariamente entender nada. Até pouco tempo, para você entender alguma coisa, acessar alguma coisa, você tinha que adentrar aquela irmandade, aquela filosofia, o que fosse. Hoje não. Hoje você acessa duas informações, pronto. Já está falando em tudo quanto é deusa, né? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Ah, eu vi fulano fazer, eu vou fazer também. Sacerdotisa disso, sacerdotisa daquilo, sacerdote disso, sacerdote daquilo. O que tem de luciferiano, né, Rafael? Oh, muito. E depois vira evangélico, vira pastor, né? Quem bandeira luciferiano. Que bandeiro luciferiano, mas será que sabe o que estão fazendo? Será que realmente são? Eu fico pensando, será que sabe o que realmente são? Sabe com o que estão lidando? Mas o que querem? Sucesso automático, rápido, sem contratempo. E o que realmente funciona? Não é quantidade de práticas, é qualidade da relação com elas. Precisa ter presença, clareza, intenção alinhada, gente. Saber o que está fazendo e consistência. Nós entendemos que dentro da espiritualidade livre, nós não podemos ter descuido. Tá? Ela não é um descuido. Ser livre não significa fazer de qualquer jeito, significa escolher com consciência, praticar com responsabilidade, entender o que está acessando. Né? O que está por trás de tudo isso, muitas vezes? É a mistura. Né? É uma mistura excessiva que acaba revelando o quê? Ansiedade por resultados. Né? Eu quero agora. Né? Medo de escolher, se eu escolher isso em detrimento daquilo, eu fico sem aquilo. Então, eu posso estar errado aqui, então ficar com um pé aqui e um pé lá. Necessidade de controle, busca por validação. Todo mundo faz parte, fazer parte também. Né? Magia, gente, não é sobre ter mais ferramentas. É sobre saber usar o que você já tem. Sincretismo não é juntar tudo, é integrar com consciência. Porque no fim o perigo não está na mistura, gente. Está na falta de entendimento sobre
aquilo que você está misturando? Essa é a grande questão. Aqui no nosso instituto, por exemplo, nós falamos sobre espiritualidade livre. Então nós falamos sobre todos os assuntos. A gente fala como conhecimento, como prática. Eu tenho muitos e muitos anos nesse caminho, muitos e muitos anos mesmo. E cada dia eu acho mais complicado, mais sério ativar determinadas energias. Sobretudo quando é ligado à experimentação no corpo, né? Dessas questões espirituais, desdobramento, viagem astral, contato alienígena, contato com seres interdimensionais. Cada dia eu acho isso mais complexo, mais difícil. Eu vivo falando aqui, né, para Rafael, meu noviço, Rafael Fernando, né? Vivo falando para eles, eu falo, gente, não tenham pressa, não é isso, Rafael? Não. Não tenham pressa. Não tenham pressa porque a coisa não é fácil, né? É preciso muita consciência, é preciso muito trabalho, né? Você, quando dá um curso de magia, você vai lá na base, ensina o beabá, é chatinho no começo, depois vai ficando mais sério, mais sério, mais sério. Por quê? Porque você tem que dar ancoramento. Aí vamos, você fala, mas você mesmo fala sobre espiritualidade, reencarnação, ao mesmo tempo você louva Maria Santíssima. Uma coisa não anula a outra. Porque tudo que eu faço está dentro de uma energia de amor. Tudo que eu falo é da energia do amor. Na magia, o que é que eu falo? É sobre o banimento do negativo, das coisas malignas. Os chás, as poções, né? Para cura, as poções para as coisas positivas da vida, as ervas, né? Os rituais com velas, com tudo, mas tudo isso dentro do quê? Dentro do amor, dentro da luz, dentro, né? E o que é Maria Santíssima, se não isso, né, Rafael? Sim. Amor. Eu falo dos anjos, tudo isso é amor. Eu falo da sala de cura, tudo isso é amor. Agora, não dá para acender uma vela para sombras e uma para luz. É uma coisa ou outra. Né? A gente sabe que as sombras estão próximas à luz, mas a gente não cultua as sombras. Eu não cultuo sombras. Eu não cultuo nada que venha das sombras. Não é? E como espiritualista livre, eu não entro em dogmas, em preceitos, em doutrinas. Então, uma coisa é o ecumenismo quando você respeita todas as religiões, todas as orientações espirituais e entende que todas elas têm o seu valor, o seu peso, a sua leveza, todas elas. Agora, quando você fala em sincretismo, é complicado. O sincretismo começa, no Brasil, por exemplo, já com as religiões vindas da África, a religião dos orixás, que não é o candomblé, muita gente se ilude, não é o candomblé, não veio da África, nem Umbanda. Umbanda é candomblé, o molocô, que é o bandão, né, que nem uma coisa nem outra. Tudo isso foi criação no Brasil. O candomblé nasce no Brasil. Hoje, o Brasil exporta candomblé para a África. Sabia disso, Rafael? Sim. Eles vêm aqui pegar fundamento do candomblé, porque foi os ancestrais, né, africanos que criaram isso aqui há muitos séculos atrás. Eles vêm buscar fundamento aqui. A religião dos orixás é uma outra coisa completamente diferente. Né? Mas quando chega no Brasil, o que acontece? Tinha que ter a fé dos seus senhores, né? Dos senhores escravos. Então nasce religiões como Umbanda, por exemplo, e as referências, né? Santa Bárbara é Iansã, Nossa Senhora da Conceição é Iemanjá, né? E cria-se essa coisa sincrética, né? Como se fosse uma coisa híbrida. Mas agora a coisa virou bagunça, né? Agora misturou tudo, misturou sushi com feijoada, né? E estrogonofe, ficou confuso. Ficou muito confuso. Então a gente precisa entender o que está fazendo, como está caminhando, né? Porque não dá. Essa mistura que estão fazendo realmente não dá. Nós precisamos ser ecumênicos, porque temos que respeitar a todos. E como espiritualistas livres, nós podemos assimilar um pouquinho de tudo, mas tudo aquilo que você assimilar, assimile com
certezas, não certezas absolutas, mas com fundamento, eu quero dizer. Né? Certeza jamais, mas com fundamentos, com enraizamento, com ancoragem. Sem isso, nós vamos ter um problema muito sério. Né? Então é isso, né, Rafael? Creio que sim. Né? Acho que é isso. É um assunto delicado, mas eu acho que foi explanado, né, dentro de um tempo razoável. E eu peço que Maria Santíssima nos cubra com seu manto. Gratidão, Mãe. Gratidão, gratidão, gratidão. Que nos traga consciência para que a gente possa lidar com as nossas imersões, com os nossos mergulhos, né? Com consciência, aprendendo que espiritualidade não é diversão, espiritualidade não é passatempo, espiritualidade não é entretenimento. Espiritualidade, ela não é inócua, ela não é inocente, entre aspas. Toda espiritualidade tem que ter compromisso e tem que ter responsabilidade. Mal praticada pode trazer consequências, sim, seja ela qual for, religião ou espiritualidade, pode trazer consequências que não são necessariamente aquelas que vocês querem. Então preste muita atenção no que vocês fazem, qual é o campo que vocês abrem. Então que Nossa Senhora nos cubra, nos proteja disso, que os anjos estejam conosco, que eles estão, que os espíritos de luz e todos os seres celestiais e interdimensionais estejam conosco nesse momento. Gratidão a todos e todas. Gratidão, Rafael. Gratidão, Cristiano. Gratidão, Lucas. Gratidão, Fernando, e todos os meninos e meninas, meus noviços e noviças dos templos de Goiânia e São Paulo. Gratidão a cada um de vocês que tão carinhosamente, né, nos acompanham aqui. Amém. E namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até o nosso próximo encontro.